Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Gilmano Entrevista. Certa vez disse Jô Soares, a imprensa é a sentinela da democracia. Já James Linde dizia que o jornalista é um servidor público e não um político. Por outro lado, Cláudio Abramo dizia, o jornalismo é antes de tudo e sobretudo a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Diante dessas sábias frases, podemos concluir que o jornalista tem uma das mais difíceis missões em uma sociedade e nem sempre é reconhecido ou bem remunerado. Para conhecermos mais sobre essa profissão, suas dificuldades e a história de nossa cidade, estamos recebendo o decano dos jornalistas de Caraguatatuba, Salim Burian. Salim Burian é jornalista e publicitário formado pela FIAM, Faculdades Integradas Alcântara Machado, em São Paulo. Trabalhou nas rádios Oceânica, Excelsior, atual CBN, na Globo, na Bandeirantes, na Piratininga de São José dos Campos, entre outras. Foi jornalista do Estadão, onde atualmente é correspondente. Trabalhou no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo, no Vale Paraibano, no Imprensa Livre e no Expressão Caiçara. Foi editor do portal Tamoios News de 2018 a 2020 e mantém um blog desde 2011. Na televisão, trabalhou como editor de pautas da TV Globo no Litoral Norte, quando da instalação da afiliada em São José dos Campos. Com formação em assessoria de imprensa pela USP São Paulo, atuou como assessor em Caraguatatuba, nas administrações de Jair Nunes, José Pereira Aguilar e Antônio Carlos. É filho de Jorge Burian e Maria Marques Burian, casado com Cláudia Avelar, filha do professor e vereador Antônio de Freitas Avelar e dona Ceci Avelar. Tem 2 filhos, Lucas e Mateus, ambos formados em odontologia. Salim, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, você, a Marli, né? É um prazer estar com você aqui. Salim, vamos falar um pouquinho da sua vida. Você é caiçara. Eu sou caiçara, eu sou nascido no Paraná, uma cidade chamada Flórida, e batizado em Caraguatatuba, que na época meus pais moravam nessa cidade no Paraná e meus avós moravam aqui. Aí a gente veio para cá, eu fui batizado aqui, então sou caiçara, né? Isso foi pequenininho ainda? Eu fui batizado aqui, a gente continuou morando no Paraná, mas depois com 6 anos eu vim para cá em definitivo, para Caraguá, né? Então você foi registrado lá? Eu fui registrado aqui. Ah, já foi batizado aqui. E registrado aqui. E a tua infância foi aqui? Foi eu fiquei até 6 anos lá, né? Até 5, 6 anos lá. Depois nós viemos para Caraguá. O meu pai era comerciante, ele tinha um grande armazém no Paraná, né? E veio para Caraguá, ele na rua Santa Cruz, que era a principal rua do comércio de Caraguá, ele montou a Magazine Flórida, que é uma loja de vestimenta, de calçados, né? Que não tinha na época aqui, né? Então, ali na Santa Cruz, eu passei a minha infância e parte da adolescência. Você hoje é o decano dos jornalistas de Caraguá. É difícil falar essas coisas, César, porque o jornalismo é uma cachaça, né? Você não consegue parar, né? Então, eu acho que tem muita gente da região, né, que ainda tem uma história muito bacana, né, com o caso da Priscila Siqueira, de São Sebastião. Sim, mas é de São Sebastião, não é de Caraguá. Mas digo, Caraguá pode ser, acho que pode ser. Era o Roberto Espíndola. Pode ser. Depois você. Mas eu acho que Caraguá tem uma história legal no jornalismo, assim, lembrando a minha época, né, quando eu cheguei aqui, tinha o Zé Massarió, né, que tinha... Massarió, conheci o Massarió. O Monteiro Júnior, né, o Altamir Tibiri Sapimenta, que é antes do Massarió, né? Depois veio o Hugo Apuléu, né? Que também tinha um jornal aqui, foi dono da Rádio Oceânica também. Depois veio o Espíndola. Na verdade, eu acho que daqui de Caraguá, o que eu poderia destacar assim é que pelo fato de eu ter me formado em São Paulo, né? Eu lembro que minha primeira oportunidade de São Paulo de trabalho foi na TV Record, que tinha uma senhora aqui de Caraguá, que frequentava muito Caraguá, e o marido dela era vice-presidente da Record, né? E essa senhora era muito amiga, chamada Dona Dora de Barros, né?
essa senhora era muito amiga da minha mãe, né? Mas eu cheguei na TV Record para trabalhar, mas fiquei aquilo na cabeça, puxa vida, eu não queria começar assim, né? Alguém, né? Amizade, colocar, eu queria... E na época, rapaz, eu tinha um terreno aqui em Caraguá, resolvi deixar de trabalhar lá e vim montar um barzinho em Caraguá. Aí tinha um terreno ali na Castelo Branco, onde mais tarde eu viria até o restaurante Valentim, e ali eu montei um barzinho, né, que chamava Chameguinho. E morando em São Paulo, eu vinha fim de semana e ficava no barzinho, tocando barzinho, e dividia minha vida aqui e em São Paulo, né? E aí passou mais ou menos um ano, eu decidi ficar de vez aqui, né? E trabalhando nesse barzinho, então, que eu abria de quinta a domingo, eu recebi um convite do Roberto Spíndola, né, em 82, para trabalhar na rádio. E a rádio era uma rádio totalmente, né, praticamente abandonada, né, um terreno, não tinha nada, tinha só uma torre de transmissão, uma cabine, e ali ficava o locutor e tal. E eu fiquei meio assustado, porque eu estava acostumado... A rádio era lá no terreno da torre? Era no terreno da torre. Eu ficava preocupado porque, como eu me especializei em jornalismo de televisão, na minha formação, eu conhecia as rádios de São Paulo, né? As televisões. Então quando eu vim aqui, fui conhecer, eu falei, nossa senhora, né? Choque total. Um choque total. E aí eu falei, como é que eu vou fazer, rapaz, né? Mas comecei ali a desenvolver um jornalismo e tal. O Roberto foi investindo, aí depois ele transferiu lá para que eu tinha de Prensar Pimenta, né? Sim. A rádio. Aí foi investindo, foi melhorando e tal. Aí na rádio eu comecei a fazer um trabalho bacana, jornalismo mesmo, né? E nesse mesmo período, tinha o Vale Paraibano tinha uma sucursal aqui em Caraguá. O Vale Paraibano é o Vale hoje, lá em São José. E eles estavam precisando de um repórter aqui. Aí eu fui lá conversar, na época era o Lázaro Macedo, que era o responsável pela sucursal, trabalhava junto dele, a esposa dele, a Cibele, que cuidava da parte comercial. Aí ele falou, é o seguinte, a gente está com uma dificuldade danada aqui de fazer uma entrevista com o Borabebe, que era o prefeito, né, da cidade. Primeiro mandato. Se você conseguir lá fazer uma reportagem com ele, eu vou ver sua reportagem, a gente faz uma contratação. Eu falei, tá bom. Fui lá, a prefeitura fez uma reportagem com o Borabé, voltei e falei, pô, olhou, tá legal. Então você pode começar a partir de amanhã, vai tudo bem. Aí fiquei dividindo a rádio com o Vale Paraibano. A rádio, como eu tinha essa ligação muito grande com São Paulo ainda, os colegas que trabalhavam em emissoras da capital, em televisões e tal, e me deram a oportunidade de ser correspondente de várias emissoras, né? Como foi o caso, por exemplo, da Rádio Excelsior, hoje que é a CBN, né? CBN. Que foi um período muito bacana, porque eu convivi na época, né? É muito legal lembrar isso, com Osmar Santos, com Fausto Silva, né? Com o William Bonner, né, que fazia na época... Fausto Silva na época do Perdidos na Noite, é isso? Não, na época do Balancê chamava. Na rádio era Balancê. Aí depois ele foi para Bandeirantes, TV Bandeirantes, ele foi e criou o Perdidos na Noite com a Lucimara Parisi, que era a produtora, tanto do Balancê como do Perdidos na Noite. Então eu tive uma ligação muito grande com São Paulo, né, pela rádio. Eu tenho que te interromper e fazer duas perguntas. Primeiro, conhecendo você, sabendo da tua visão humanista que você tem, né? Não foi um choque ter que trabalhar com o Roberto Spíndola? Eu, com todo respeito a ele, eu considero ele da escola de Assis Chateaubriand, né? E você tem um perfil diferente do dele. Não havia atrito, não? Muito atrito. Muito atrito. Muito atrito. O Roberto Spíndola, ele tinha uma visão empresarial. Isso. Tem que separar as coisas. A visão empresarial dele, qual que era? Ele veio para Caraguá, veio passar umas férias aqui no Capricórnio, né? Ele percebeu que tinha uma rádio aqui, que a cidade era uma cidade interessante, que não tinha um meio de comunicação adequado, né?
Ele percebeu isso, investiu nisso, melhorou a rádio. Quem era o dono da Trouxe, rádio, né? era o Hugo Apuléu. O Hugo Apuléu tinha um jornal, ele tinha um escritório, era um jornal que tinha ali, né, onde, ao lado do Museu Adali, que eu passo hoje ali entra no Chá de Estrela, tinha uma casa que funcionava um jornal e o seu Hugo era o dono do jornal e da rádio. Então o Roberto Spindler, o que ele fez? Ele investiu no jornalismo, né, me contratando. Ele pegou o Folin, na época o Folin não estava mais trabalhando em rádio há muito tempo, o Folin era um bom profissional, mas estava numa situação delicada. O Roberto Spindler resgatou o Folin. Né? Isso foi que ano, mais ou menos? 82, né? Resgatou o Folin, a Folin começou a fazer o programa da manhã, que era Cidades Comunica, né? Onde eu fazia as reportagens, o Folin apresentava. Então, ele deu o Roberto, ele deu uma nova vida para a Oceânica, né? E com isso ele começou a ter penetração, tanto comercialmente como politicamente, né? Então ele começou a fazer parcerias com a prefeitura, com os comércios e tal, e a rádio foi crescendo. Nós pulamos um pedaço, né? Você veio para cá com 6 anos, a escola básica, primário, secundário, você fez aqui? Não, fiz aqui. Aqui eu estudei no Adali, Coelho Passos, né? Onde é o Adali hoje. Né? Estudei no Tomás Ribeiro de Lima, depois eu fiz o Colégio João Cursino em São José dos Campos. Aí de São José dos Campos eu fui para São Paulo, para o Colégio Bandeirantes, em São Paulo. De lá fui para a faculdade, que é a faculdade, a FIAM, a Faculdade Integrada Alcântara Machado, que fica no Morumbi, onde eu fiz. Né? Então você ficou um tempo afastado? Fiquei um tempo, acho que uns, posso colocar aí de uns 15 a 20 anos praticamente. Mas né? teus pais continuavam aqui? Meus pais continuavam aqui. Meu pai tinha loja, depois minha mãe montou o Chamego, que é um restaurante que foi muito conhecido aqui, né? O pessoal fala muito bem da foi muito conhecido aqui em Caraguá. Muito bem. E fechou-se mais ou menos na década de 90, 1990 e tal. E no Chamego eu tenho duas histórias muito interessantes com relação ao Chamego, porque nessa minha vida de São Paulo, eu vinha fim de semana para Caraguá. E eu, às vezes, ficava no restaurante fim de semana para ajudar minha mãe. Né? Meu pai já tinha falecido, e eu ficava no restaurante para ajudar minha mãe. E nesse restaurante, por exemplo, eu conheci muita gente interessante. Uma delas foi o Enfio, né? Que foi, inclusive, o Enfio, ele fez a logomarca do meu restaurante, que chamou Chameguinho. Até hoje eu tenho. Me parece que é um dos poucos trabalhos comerciais do Enfio. Né? Ele frequentava aqui a Praia das Palmeiras, né? Junto com algumas artistas, né? de teatro, da Globo, muito conhecida. E conheci também o seu Luiz Frias, que era o dono da Folha de São Paulo. Que o seu Frias sempre sentava na primeira mesa do restaurante, sempre pedia o mesmo prato. Né? E eu tive a oportunidade de atender ele várias vezes. E quando eu fui contratado pela Folha de São Paulo, em 1990, mais ou menos, me levaram até a sala do seu Frias, né, para apresentarem para ele. E eu lembro que quando ele almoçava no Chamego, ele falava: seu Frias, um dia eu vou trabalhar no Jornal do Senhor, hein? E eles tinham uma casa, a família Frias tem uma casa lá na Praia Dura, aqui em Ubatuba. Então, na descida, eles paravam no restaurante para almoçar, e na volta, eles paravam no restaurante antes de seguir viagem para São Paulo. Ele falava: Sebastião, é um prazer. Esse dia que eu fui contratado de São Paulo, pela Folha, ele me levou até o escritório dele, e eu lembrei ele sobre isso. Ele falou: caramba, quem diria, hein? E é verdade mesmo, né? Então, são algumas passagens bacanas do restaurante com relação à minha vida profissional que a gente não esquece. Né? Mas você falou de gente importante. Durante essa sua vida como jornalista, que é rádio, televisão, né, ou mesmo na imprensa escrita, né, você deve ter tido algumas passagens interessantes, reportagens que marcaram, né? Me contaram que você foi uma pessoa, ou foi a única pessoa na época que conseguiu entrevistar o artista americano, o Tom Cruise. Tom Cruise. Essa história do Tom Cruise é uma história interessante, porque ele veio para o Brasil com uma comitiva de artistas, né? Artistas tão famosos quanto eles, né? Mas ele era a grande estrela, né? E ele veio conhecer uma fazenda ecológica em Ubatuba.
Se não me falha a memória, acho que Fazenda Capricórnio, alguma coisa assim. E só que né, pouca gente, né, foi chamado para acompanhar essa visita dele. E ele veio do Rio, né? Ele veio do Rio, veio de moto para cá. Ele queria conhecer o litoral, então ele veio de moto, os restos vieram de van, alguma coisa assim. E quando chegou nessa fazenda, a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo. Só que tinha um detalhe, ele não queria que fizesse foto dele. Eu até eu tinha uma máquina, uma máquina bacana da própria Folha que me cedia, né, para fazer as minhas fotos, mas ele não permitia. Eu tentei de todas as maneiras fazer a foto dele, né? E aí houve uma confusão, até porque os seguranças quiseram me tirar da fazenda, porque eu insisti em fazer a foto e ele não permitia. Mas aí me justificaram por quê? Que só o fotógrafo dele é que faz foto dele. Por quê? Porque ele é um cara que ele tem baixa estatura, entendeu? Tá. Então ele usava um patamar para aparecer nos filmes, então não podia fazer foto dele. É que nem Galvão Bueno. Não sei, deve ser alguma coisa assim. Mas você já viu o banquinho? Que então, ele tinha 1,60 m, me leva um susto, porque eu era um ídolo, né? O cara, de repente viu aquele cara na sua frente, eu falei, caramba. Aí me explicaram a justificativa que me deram. E até quando eu saí lá da fazenda, até dei risada, porque falei, pô, mas caramba, né? Por isso ser notícia no mundo inteiro, né? O senhor arranja as confusões, me prender, me levar preso, foi preso porque queria, né, fotografar o Tom Cruise. Mas é uma das passagens. Teve outra passagem muito bacana também que na Folha, quando um dos Rolling Stones veio para Ilhabela, né? E eu era muito amigo do dono do hotel, né? E ele me ligou. Falou, Salinha, precisa passar amanhã aqui, eu não vou fazer um jantar e tal, queria que você viesse aqui. Eu falei, mas pô, caramba, amanhã, cara, de semana, né? Tá. Não, mas vai que você vai gostar. Eu falei, pô, mas como? Tá falando, não, putz, o que eu vou fazer? Até o Júnior Jolie, que é o dono do Maison Jolie na ilha. Ele falou, não, vem aqui que você vai se arrepender, vai ser bacana. Eu tô chamando, fala, pô, Zuma, o que é, cara? Me fala que eu tenho que dar uma justificativa, pô. Não, é o seguinte, mas não pode contar pra ninguém que era, vai ter um Rolling Stones aqui, ele tá hospedado aqui, e você é uma das poucas pessoas que estou convidando para ter esse contato, ninguém sabe. Tá bom. E nessa ocasião, o meu inglês, até hoje o meu inglês não é um inglês, né, para enrolar, né? Falei, pô, vou falar com um cara desse, tem que levar alguém que realmente tem um inglês fluente, né? E tinha um rapaz aqui de Caraguá, que ele trabalhava numa empresa de aviação, acho que era comissário de bordo, alguma coisa assim, que me falou que ele tinha um inglês muito bom. Aí fui falar que esse rapaz, consegui achar o rapaz, falei, pô, você não quer ir comigo para Ilhabela, vai ter um jantar, queria que você fosse comigo lá e tal. Ah, não vai Ilhabela coisa nenhuma, dia de semana, que é isso? Eu falei, não, mas eu preciso, né? Você fala em inglês, tem alguém que fala, mas não, eu pago, quanto quer? Não quero, Salinho, não tô afim de ir para Ilhabela, não. Aí você pega a balsa esse tempo aí e tal. Eu falei, cara, mas você vai me ajudar se você pudesse ir até lá. Que vai ser uma figura internacional. Ah, figura internacional, o que é? Cara, vai, tô te falando, eu pago para você ficar à minha disposição. Aí, rapaz, ele pegou e como era amigo, falou, tudo bem, vou com você, passa, casa vai passar aqui, vou passar 6 horas aí na sua casa. Pegamos, fomos para Ilhabela, quando chegamos no hotel, nós sentamos numa mesinha do hotel, do restaurante, e quando o Júnior Jolie trouxe esse do Rolling Stones da mesa, e eu abri o gravador para conversar, o cara não conseguia falar. Ficou mudo. Porque ele ficou impressionado quem era a figura, né, que era um dos guitarristas do Rolling Stones, né? E ele não. Aí você teve que se virar. Eu teve que virar e o Júlio Jolie agilizando. Aí o cara chegou mudo lá, voltou mudo de lá. Ele ficou. É um ídolo, né? O cara vê um ídolo dele. Então, são umas passagens assim interessantes do jornalismo. Que outra personalidade que você se lembra tenha entrevistado? Até tem muita gente. Eu cobria mais o litoral norte, né, César? Então a gente dependia muito do litoral. Tinha, por exemplo, a Hebe Camargo, que tinha a Casa Tabatinga, a Beth Faria.
Vários outros. O Beto Faria tem uma história interessante também, foi muito legal, porque eu fui fazer uma reportagem com ela, que era um especial pro domingo, e ela foi muito legal. Ela estava gravando um comercial numa das casas da Tabatinga. E ela era um grande nome na época, né, da TV brasileira, né? Estava um sucesso danado então, na época. E eu esperei ela terminar a cena da gravação do comercial dela na casa, aí falei para ela, vamos pra praia, quero fazer umas fotos suas na praia e tal. Ela foi super gente boa, né? Ela fica no coqueiro, fica assim. Ela fazia né, todas as poses, eu fiz as fotos e tal. Agradeci e vim embora. Quando eu cheguei em Caraguá, que eu tinha que despachar o filme, o filme não rodou na máquina, cara. Parece mentira, mas acontece. Acontece, claro. Acontece, né? Falei, o que eu vou fazer, cara? Aí peguei, eu vou voltar lá. Eu voltei lá, eu cheguei, ela estava na gravação, falei, putz, Beto, isso aconteceu. O que é? Cara, o filme não rodou na máquina. Eu falei, não tem problema, Sani, espera aí, quando terminar aqui a gente vai. Ele foi super gentil, foi lá, voltamos a umas fotos de novo e tal. Então, quer dizer, na verdade, até que eu dou sorte, né, nessas coisas. Outra, bastante marcante também, da própria, também na Folha, foi a morte do Ulisses Guimarães, né? Do helicóptero que caiu. Porque eu lembro que a Folha, ela escalhou, ela deslocou os seus principais repórteres do Rio e de São Paulo. E eu ficava aqui. E eles foram para Paraty e para Angra, né? O grupo de repórteres da Folha, inclusive os fotógrafos. Eu ganhei uma certa liberdade. Salim, vai onde você acha. E eu sempre mantive muito contato com o pessoal das colônias de pesca, dos pescadores mais isolados e tal. E eu tinha contato desses caras. Geralmente os pescadores que a família era ameaçada para sair da área por causa da empresa imobiliária. Eu saí com eles também muitas vezes para embarcações que naufragaram. Então eu sempre tinha um contato. E né, nesse caminho de Caraguá até Paraty, né, eu falei, caramba, eu acho que né, não tem local certo onde caiu, né? Não tinha um local certo onde caiu. Já sei o que eu vou fazer. Se tem gente em Paraty e Angra, eu vou me enfiar antes de Paraty, Praia de Sono, Trindade, por ali que né, deve ter alguma coisa. E dei sorte, porque quando eu cheguei na praia antes da Praia de Sono, quando eu ia no condomínio Laranjeiras, estava concentrado uma base dos bombeiros lá. E era onde estavam né, fazendo a pesquisa naquela região. Eu fui o primeiro fotógrafo a fazer a foto né, dos copos sendo retirados da água. Né? Uhum. E aí eu fiz as fotos, né? E entrei no carro, liguei para a redação, olha, vai daí direto para São José, para revelar o filme, para a gente soltar na Folha, que tinha um horário de fechamento. E eu fui até São José, para Taubaté, e no fim, no dia seguinte, saiu na primeira página da Folha a foto. Mas né, o corpo do Ulisses não acharam, não acharam. O Severo Gomes, né, da esposa dele. Então, e teve uma outra também muito interessante, César, que o jornalista vive de coisas assim que quando você menos espera acontece, né? Por exemplo, eu fiz uma foto no derramamento de óleo em São Sebastião e descobri na época que a multa ela não dava para comprar um cafezinho. A multa dos órgãos ambiental. E a foto e a história rodou o mundo, porque ninguém acreditava, né, que era tão pequena. Tanto que depois se mudou, né, toda a legislação para poder realmente cobrar o valor devido ao dano que ocorreu. Né? E lembro que eles venderam essa minha foto para o Japão, para a Alemanha, para vários países, né? E eles mandavam para mim, porque eu tinha direito a porcentagem. A porcentagem, né? Salim, vou pedir um minuto para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouco. Caraguá TV, a primeira da cidade.
Estamos voltando para esse segundo bloco com o Salim Burian. Mas, Salim, a gente estava falando aqui no intervalo, que história é essa de você fazer teatro? Foi assim, quando eu estudava na universidade, na faculdade, montou-se um grupo de teatro na faculdade. E eu tinha duas amigas, a Manuela e a Cristina Poli, que tinham interesse, né, como os amigos também, participar da peça. E aí elas foram fazer o teste, né? E durante o teste elas insistiram que eu tinha que fazer o teste também para fazer a peça. Onde é que foi isso? Foi em São Paulo, na FIA. Na faculdade. Na faculdade, Aí, eu não vou fazer, imagina, fazer teste para teatro, quem sou eu? Meu negócio é jogar bola, estudar, tá? Não, faz o teste. Aí insistiram, eu fiz o teste, cara, e acabei passando no teste e fazendo a peça. Aí passou, essa peça, a faculdade, ela tinha um circuito universitário que ela participava. A gente fazia apresentar essa peça em São Paulo, no Rio, em outros estados, no interior e tal. E eu fiz acho que umas 5, 6 apresentações no próprio teatro da FIAN, sempre com a casa cheia, né? Era legal. E numa das minhas últimas apresentações, eu estava no camarim, depois da peça, chega um cara para conversar comigo, né? Aí ele falou, olha, é o seguinte, né? Eu assisto a peça, me indicaram você e tal. Ele tem uma peça no circuito, né? Em São Paulo, né? O ator principal, ele, infelizmente, ele vai ter que sair porque ele vai ter que gravar uma novela e a locação vai ser na Bahia. E eu precisava de um ator, né? O mais possível para encaixar no lugar dele, para dar continuidade da peça. E eu falei, mas você está brincando? Eu falei, não, é verdade, né? É remunerado, vai ganhar um bom salário e tal. Só que vai te falar o seguinte, vai suspender por 15 dias a peça, né? Para que você possa fazer um laboratório, né? Junto com os demais atores, você se integrar realmente do seu papel na peça. E eu fui fazer esse laboratório, era uma espécie de uma chácara, num sítio, onde eu fiquei lá 15 dias. Né? E era difícil eu passar tanto tempo em São Paulo. Normalmente eu vinha fim de semana, até né? Às vezes para ajudar minha mãe no restaurante, ou mesmo para tomar um banho de mar, para jogar uma bola, eu adorava jogar bola, eu jogava no time amador aqui da cidade e tal. Então eu fiquei 15 dias, ficava falando pro diretor, olha, eu preciso pegar um fim de semana, preciso ir pra minha casa no fim de semana, preciso ver minha família, tomar um banho de mar e tal, né? Eu falei, Salim, não, se eu te liberar você não vai voltar, cara. Eu falei, não, volta, claro que eu volto. Aí ele falou assim, ó, no próximo fim de semana eu vou te liberar então, você vai e depois você volta, né? E ele me deu o fim de semana de folga, eu vim para Caraguá, não voltei nunca mais para a chácara, para o sítio. Mas era uma peça que foi muito sucesso no Brasil, era uma peça escrita pelo Fernando Gabeira, né, que é ex-companheiro em cima do livro dele e tal, né? Mas que não acabei. Né, eu acho que até poderia ter dado bem, mas é que eu estava comentando contigo. Eu não era um cara de teatro, né? Então, você pegar um cara que não é de teatro, fala pro cara ficar 30 dias no laboratório, num lugar fechado, só debatendo a peça e tal, difícil a pessoa conviver com isso, né? Mas foi uma oportunidade que eu tive, eu lamento, tá? Mas pelo menos fica na história, pelo menos, né? Dos políticos antigos de Caraguá, você citou Altamir Tibiriçá, quem mais você conheceu? De políticos? De políticos. Não, de políticos. Dos antigos, né? De político, assim, eu tenho algumas histórias interessantes, por exemplo. Carmine Peixoto? Hã? Conheceu o Carmine Peixoto? Conheci, a família Peixoto, a família do Dúlio, conheci. Mas, na verdade, o meu sogro foi um político muito forte aqui em Caraguatatuba, né? O Avelar, né? O professor Avelar, né? E eu, assim, na política, eu tenho algumas histórias interessantes também. Eu lembro que eu tive, uma vez... quando o prefeito era Borabeb, teve um dos vereadores da Câmara que estava supostamente envolvido numa Maracutaia? Maracutaia? No Maracutaia, vamos botar isso aí, né? E eu comecei a fazer a reportagem o Borabeb não gostava muito, entendeu? Político não gosta disso, porque estava mexendo com o vereador dele e tal, era um caso sério e tal.
E eu também me especializei muito como jornalista, certo? Uma coisa que eu desde quando comecei praticamente aqui a trabalhar aqui na região, foi a escrever muito sobre poluição do mar, das praias. Isso também incomodava o Borabeb, porque ele sabe, quando eu falava que a praia estava poluída, que o turista não vinha para cá porque eu via no jornal que a praia estava poluída. Eu questionava ele, falava que não tem nada a ver. Né? Eu falava, não tem nada a ver, doutor José. Né? O governo do estado tem que saber que a situação está assim. Como é que ele vai tomar providência? E um dia, eu estou chegando à minha casa, me falaram que o Borabeb estava arranjando confusão no restaurante da minha mãe. E eu falei, como confusão? Eu fui lá, e ele realmente estava discutindo com a minha mãe, que não precisava dar um jeito, que eu ficava escrevendo essas matérias, essa matéria incomodava e tal, que não devia ser assim e tal. Minha mãe falou, isso é o Salim, né? Ela não vem comigo, né? Ele que é o jornalista, né? Aí eu tirei ele dentro do restaurante, batemos boca na rua e tal. E falei, doutor Zé, não tem nada a ver, senhor, desculpa, né? Sou o prefeito, eu sou jornalista. Tem que separar aí, né? Se eu estou escrevendo alguma coisa que é errado, o senhor tem todo o direito de questionar, mas como é que você vai falar que está errado? Não tem. Então, não é fácil, né, conviver com... Nunca foi fácil conviver com os prefeitos. Aqui em nenhuma cidade pequena, né, César? Você também tem histórias para contar com relação a isso, que não é fácil. Porque quando você faz uma crítica, às vezes não aceitam, né? Difícil aceitar, né? Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Há pouco tempo você escreveu sobre uma reunião secreta da Câmara Municipal e que teria uma ata. Qual é essa história de verdade? O que está por trás, se é que você pode falar? Não, olha, eu imagino que esteja por trás. Eu imagino que esteja por trás. Pode especular, não? Não, porque ele fala de pessoas que já faleceram, né? Então acho que é desagradável. Mas assim, foi uma história que eu levantei, graças ao José Mário, que era diretor da Câmara, que tinha uma ata lá, que ficou quase 60 anos, né, guardada, ainda está guardada até hoje, onde teria havido uma reunião. Na verdade, o que eu imagino ali, tinham duas pessoas envolvidas que podiam estar relacionadas aos maus costumes, como se dizia, né, no passado. Para ser delicado. Aos maus costumes na época. Né? Então, a única dúvida que eu tenho é qual delas era que era o alvo. O alvo, né? Eu tenho uma história, mas que também que eu falo, não gosto de contar, porque fala de pessoas, né, de família tradicional de Caraguá e tal, é complicado. Da outra, suspeitas, né? Então, só mesmo se abrisse essa ata e eu tenho certeza que eu não iria errar, não. Mas diz que a ata... Está entre essas duas pessoas. E essa ata está na mão de um ex-funcionário, é isso? Está na mão do ex-funcionário, né? Ela agora pode dar fim dela, porque não se permitia que desse fim a essa ata, né? Então, eu não sei se tem um fiel depositário que fica com ela, né, com essa ata, mas a história é mais ou menos essa. Se reuniram para discutir alguém que tinha, né, desrespeitado os maus costumes da época, né? De todos, duas, eu tenho certeza que era uma das duas, né? Certo. Mas não posso afirmar e nem, né, acho que vai... Fala o ano que isso aconteceu, pode falar? Acho que era 60 anos, nós estamos em 2010, mais ou menos 1950 e pouco. Não, acho que 60, mais ou menos 60 e pouco. Não era Altamira ainda, não, prefeito não, né? Não. E outra coisa... Era a época do Boneca... Do Boneca, né? Matheus, era época desse político aqui, né? Tá. E outra coisa, outra matéria que você escreveu que teve alguma repercussão na época foi sobre a história de disco voador em Caraguá. O que é isso? Na verdade, assim, muita gente comenta, eu não sou profundo conhecedor do assunto, embora seja interessado, que aqui na região da Praia das Palmeiras sempre foi uma região de aparição, né, de objetos voadores não identificados. Mas sempre foram casos, nunca tive nenhuma comprovação, né, assim, de realmente ter ocorrido. Mas eu sei que muita gente, até hoje, né, frequenta essa praia, às vezes à noite, em períodos de fase da lua, alguma coisa assim, para observar, né, esses homens, né. E você acha que aparece ainda hoje? Bom, eu acho que deve surgir alguma coisa, né, porque esse universo é tão incrível, né, que deve. Com certeza. Agora o que eu não sei, né, mas eu acho que para quem
mais aprofundado no assunto, acho que tem a ver sim, viu, César? Acho que, eu acho que, como diziam lá atrás da Ilha Bela também, mesma situação, né? E atrás da ilha também. Porque eu acho que aqui, assim, quando você vai para um local mais afastado da civilização, fica mais nítido você perceber, né, o céu e a movimentação das estrelas e tal. Então, acho que isso facilita. Por isso que o pessoal ia muito para trás da ilha, né, para ver isso aí. E aqui também, acho que mais no passado até, né, quando não tinha tanta... Cresceu muito essa região, né, da Praia dos Palmeiras, Porto Novo. Então, acho que... Mas mesmo assim, muita gente vai ali fazer, às vezes de madrugada ou à noite, né, tentar observar alguma coisa no céu. Uma pessoa falou que num determinado período, como jornalista, você pegava muito no pé da Defesa Civil. O que acontecia? Da Defesa Civil? Você criticava muito a Defesa Civil. Não, eu acho que é outro negócio, César. Quando você fala mal, as pessoas não gostam. Isso não, mas não é. É o seguinte, eu passei aquele episódio da catástrofe aqui em Caraguá. Você estava aqui? Estava aqui. E foi realmente, eu posso dizer para você, uma coisa, eu nunca vi nada igual, nem na televisão, né? E eu era jovem ainda, tinha acho que na época, sei lá, 12, 13 anos, né? E para você ter uma ideia, perdi muitos amigos, né, que estudavam com a gente, que estudavam comigo aí na escola, do Tomás e tal. Foi uma coisa realmente indescritível, não dá para dizer, né? Foi para quem estava aqui naquele dia, naquele período lá, você não consegue jamais esquecer, né? Que foi um negócio, você não dormia mesmo, o barulho das pedras descendo o morro. O dia seguinte, quando você amanheceu, as ruas transformadas em rio, passando boi boiando, cavalo boiando, gente boiando, morta, árvore, pedaço de casa. Quer dizer, quando eu fui ali pro fundo do Benfica, ali vi aquelas casas todas destruídas, foi um trauma. Realmente. Você morava onde naquela época? Eu morava na Santa Cruz. Na Santa Cruz. Na Santa Cruz. Eu morava na Santa Cruz e minha avó tinha um sobrado grande na Santa Cruz. Nós tivemos que sair de casa para ir pro sobrado porque a água invadiu a casa, todas as casas ali. E foi um drama realmente. Então mas não tinha nada a ver. Eu fiquei com isso na cabeça, que eu fiquei imaginando o seguinte, por exemplo, não teve nenhum alerta, não teve nada naquela época, né? Mas isso lá atrás, né? Mas como é que as pessoas foram pegas de surpresa mesmo, entendeu? E com o passar do tempo, a gente foi notando, assim, depois já formado, vindo morar em Caraguá, que percebia que havia uma ocupação muito irregular das encostas, né? E é isso que eu cobrava da Defesa Civil, né? No sentido de que houvesse uma fiscalização, né? Porque isso também, na verdade, as administrações elas demoraram para perceber, né, que era preciso conter a ocupação das encostas, né? E a gente tinha esse exemplo, né, de 67, né? Quando as encostas realmente desceu, né? Você estima quantas pessoas faleceram naquela época? Eles falavam na época em 200, mas eu acredito mais de 2.000, viu, César? Mais 2.000? Mais 2.000, porque muita gente não foi localizado, muita gente não foi encontrado. Foi uma situação realmente, eu acho que é difícil, não consigo... Naquela época vocês ficaram sem luz elétrica, sem nada, sem nada, não sem tinha nem alimento, comunicação. sem nada, cara. Bom, tinha o rádio amador só que falava. Sem nada. É interessante que ficou isolado em Ubatuba, você não veio para Ubatuba, ficou isolado da Serra, ficou isolado de São Sebastião, você não veio para lugar nenhum. A ponte São Antônio caiu, e quem veio primeiro foi a Marinha, né, que veio depois veio o Exército e tal, mas foi uma situação, olha, eu não conhecia a guerra, né, mas eu imagino que fosse uma coisa parecida com um bombardeio, uma guerra. Foi realmente traumático, tanto que passado um mês, César, quando liberou o acesso aqui por Ubatuba, a recomendação que eu tive dos meus pais é que eu levasse meu irmão mais novo, né, para São Paulo, para tirar daqui, porque com medo de ter alguma doença relacionada à água, né. E nós saímos de Caraguá, até eu não esqueço, no ônibus, e quando chegou em Ubatuba, o ônibus parou, porque caiu uma barreira, na Oswaldo Cruz, ali, bem na serra. Rapaz, eu não conseguia ficar dentro do ônibus. Eu achava que aquela barreira ia cair em cima do ônibus. O que eu fiz? Eu saí a pé, de madrugada, com o meu irmão no ombro, com lama até o joelho, mais ou menos, caminhando.
e até encontrar a casa do sitiante que morava ali perto, e para me alojar lá, né? E no dia seguinte, quando o ônibus fosse removido, eu pegaria o ônibus e fosse para São Paulo. Então, realmente foi quem não acho que é legal as pessoas lerem sobre isso, sabe? Para ver que realmente por que Caraguá realmente se levantou, né? Essa história é uma história bonita, viu? É bonita. Porque você sabe que logo depois da catástrofe, praticamente doavam os terrenos, vendia preço de banana, tudo, né? Porque ninguém queria ficar mais aqui, né? Isso veio a cidade, se recuperou. Ela foi se recuperando. E teve uma passagem muito bacana que eu descobri depois, que o prefeito era o Boneca, né? E dizem que na época interessava ao Boneca manter a cidade sobre estado de calamidade. De calamidade, porque ficava recebendo as coisas. Recebendo as coisas. Aí, olha que coisa interessante, você que foi presidente da Associação Comercial de Caraguatatuba, os comerciantes se reuniram, fizeram uma manifestação em São Paulo, dizendo que não, que a cidade já tinha condições de receber os turistas. Turistas e veranistas, né? Porque a ideia de manter durante muito tempo como uma cidade em estado de calamidade assustava as pessoas, né? Então as pessoas liam o jornal, viam a televisão, ainda está estado, cara, não vou para lá. E o comércio parou tudo. Parou tudo, né? Então, foi bacana essa iniciativa da associação. Eles fizeram faixas em São Paulo. Quem era o presidente da época? Rapaz, na época eu não me lembro quem que era o presidente da época não, mas foi uma, se não me falha a memória, tinha alguma coisa a ver. Acho que era o dono da padaria lá, da praça, qual era o nome? O Capri. Da Capri. O Capri, o Simão, que era dos hotéis, a Zangada. Eu lembro que era esse pessoal envolvido com mais alguns antigos aí, né? O pai do Chiquinho, da Lanchonete Estrela, né? Ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro presidente. Foi mais ou menos. E achei interessante, porque o prefeito interessava ficar recebendo, né? Agora, não vinha, a cidade vivia do turismo, né? Sempre dependeu do turismo, né? Caraguatatuba, né? Então, episódio interessante isso aí, que acho que... Vocês ficaram sem luz elétrica, sem nada? Sem nada. E como fazia para comer? Como é que faziam para comer? A minha avó tinha uma padaria, cara. Minha avó tinha uma padaria. Então a gente, inclusive, deu muita doação. Houve muita solidariedade. Muita doação. Solidariedade. A gente fez muita doação, muita ajuda. Mas foi um episódio realmente... O Ali Actini já estava aqui? O Ali Actini acho que chegou por aí. Chegou por aí também, né? Chegou por aí. Salim, você teve uma experiência na política, né? Porque você foi assessor de vários prefeitos. Começa com o Jair, né? Foi o primeiro assessoria de imprensa que você fez, foi o Jair. Não, na verdade, não é na política, né, César? Porque, por exemplo, eu na política mesmo nunca tive nunca foi candidato, uma participação, nunca fui candidato. Aliás, prega-se que o bom jornalista não é político. Nunca fui candidato, não. Mas assim, eu trabalhei, como eu tinha esse bom relacionamento, César, muito com o pessoal da grande imprensa em São Paulo, no Vale do Paraíba, eu tinha facilidade de ajudar a minha cidade, entendeu? O próprio Jair Nunes, eu nunca recebi um centavo, entendeu? Mas eu fazia questão por exemplo, ele... Você foi assessor sem receber nada? Não, cheguei depois a ter um rendimento, mas não era nada... mas eu ia assim, era mais para ajudar mesmo. Então eu viajava com ele a São Paulo, para ir no Palácio dos Bandeirantes, eu viajava com ele para ir encontrar secretário, viajava entendeu? Para divulgar os eventos em Caraguá e tal, mas não era assim, não tinha departamento de comunicação, não tinha secretaria. Já era um cargo de sei lá. Você conheceu o Silvio Luiz dos Santos? Quem? Pai do Sávio? O pai do? Sávio, do Leoa. Conheci, mas já não como prefeito, né? Eu era moleque ainda, né? Mas assim, não tinha muito relacionamento com ele. Conheci a família toda dele e tal, né? Mas o seu Silvio foi o que mais... Eu nunca deixei de contar essa história, como jornalista também, né? O sorveteiro que virou prefeito, né? O sorveteiro que virou prefeito, é verdade. Que foi uma história muito bacana, essa história da família Sérgio, né? Muito legal. Você sabe que é uma das poucas famílias a manter o comércio em Caraguá há tanto tempo, né? Interessante, né? Eu me lembro, inclusive... Mas aí eu trabalhei com
O Jair? O Jair, depois entrou o Borabebe, eu saí, né? Com o Borabebe tive uma passagem também muito ruim, porque o Dr. José era... Eu gostava dele como turcão, assim, tal, mas eu achava ele muito ditador, né? Tô amigo de toda a família, né? Continuo até hoje amigo da filha dele e tal. Mas tem uma passagem com ele muito chata, muito triste, porque quando teve o Baldo, que era vice-prefeito, ele construiu um prédio aqui na Vila da Praia, e o prédio não atendia as normas, né? E denunciaram, né? Como é que faz um prédio acho que era os 8 andares, era um prédio de 9 e tal. E houve uma manifestação aqui em Caraguá, dos estudantes, era abaixo-assinado, mais de 10 mil assinaturas e tal, questionando, como é que pode, né? A Câmara não se manifestava, né? E eu lembro que nessa época, esse meu relacionamento, como eu fazia a Rádio Excelsior São Paulo, que era a Rádio Globo também, eu tinha meus contatos, né, todos os amigos, e consegui, com o pessoal da Globo, que eles viessem fazer cobertura dessa situação aqui. Eles vieram para Caraguá e agendamos uma entrevista com o Dr. José, na prefeitura, né, na época até o assessor dele era o Pedro Montemor, né? E fui eu, a Alda... O Pedro era assessor do Borabebe? Era assessor do Borabebe. Eu, a Alda Carvalho, que era uma repórter muito boa, muito eficiente da Globo, o Cararinho, que era o câmera e tal, e a gente foi fazer entrevista com o Dr. José e simplesmente ele expulsou a jornalista da prefeitura, né? Um negócio que ela me marcou muito. Que eu já tinha a imagem que ele era meio durão e tal, mas expulsou. Aí, tanto que a Alba, depois viria a ser reitora de umas grandes universidades do Nordeste, ela não esqueceu isso aí. Ela ficou assim, eu nunca vi isso na minha vida, Salim. Expulsou. Mas eles continuaram na cidade e foram fazer a cobertura da Câmara. Fizeram a sessão da Câmara, foi do Jornal Nacional. Tipo, uma das poucas vezes que Caraguá saiu do Jornal Nacional foi essa cobertura desse episódio aí aí fizeram a lei, aumentando o número do pavimento e legalizaram a construção. A construção, né? Mas tem essa história então com política. Depois eu estava na Folha, recebi um convite do Antônio Carlos para trabalhar. Fui trabalhar com o Antônio Carlos, deixei a Folha, fui trabalhar com o Antônio Carlos. Também nessa ideia de colaborar, né? De colaborar como jornalista, né? E até, é que eu falei, como eu tinha uma ligação muito grande com São Paulo, com os jornalistas, né, de TV, de rádio, jornais e tal, eu tinha entre aspas, como vender as notícias da região, da cidade. Você continua correspondente do Estadão. Estadão, é. Mas aí também fiquei um período com ele, depois decidi sair, né? Achei que não era bom continuar. No final, houve um convite novamente para voltar, né? Mas você foi secretário de turismo também, mas vamos fazer o seguinte... Não, eu trabalhei, tem uma fase legal aí, que foi com o Zé Pereira Aguilar, não o Aguilar Filho, o Aguilar Pai. Quando fui trabalhar com ele como no teatro, lembra? Que foi uma experiência muito bacana, muito gratificante para mim. Com o pai? Com o pai, ser diretor do teatro, né? Foi quando eu estava na Fundac. Na Fundac. Foi uma experiência muito bacana, muito realmente... Não era a filha do Borabebe que estava junto com você? Então, ela estava lá comigo. Eu esqueci o nome dela. Alessandra, mas eu vou lembrar. Mas foi uma experiência muito gratificante. Depois, né, no final do governo dele, eu fui trabalhar como secretário de comunicação dele, né? Para mim foi um período muito bom. Foi um período muito bom. Foi uma experiência bastante interessante, viu? Trabalhar com vários tipos de prefeito é interessante, entendeu? Quer dizer, não foi... Essa da Fundac foi muito gratificante para mim. Eu tive um relacionamento muito bacana, muito grande, muito legal com o meio artístico, né? Que eu também não tinha tanto. Não tinha, exato. Não tinha tanto. Consegui expandir muito essa relação com vários deles, continuam me amigo até hoje. Eu nunca tinha assistido um balé, pra você ter ideia. Não, interessante. Você sabe que até hoje, muitos artistas que se apresentaram aqui continuam amigos, né? Assim, sempre que vão a São Paulo, vem apresentar no Vale, se encontra e tal. E é um relacionamento muito bacana. Foi uma experiência muito gratificante, até porque eu acho que eu tive uma sacada muito bacana, que foi
popularizar o teatro naquela época, que era muito glamuroso, né? O Antônio Carlos criou um teatro muito pomposo, né? O Aguilar me deu essa oportunidade de transformar esse teatro em prol da cidade. Então eu fiz um trabalho muito bacana de levar as escolas para o teatro, né? Então isso, então era terça, quarta, quinta, tinha muita gente no teatro assistindo peças legais, peças bacanas, entendeu? Isso foi uma coisa que foi muito gratificante para mim. E eu acho que até gostaria de um dia, viu, de voltar a fazer esse trabalho, que não existe mais, né? Infelizmente, né? E gozado, a presidente depois, foi a Silmara, não foi? Que você pegou, não? Não foi, não. Não foi a Silmara. Depois... Na Fundac, presidente da Fundac. Não lembro, você pegou o Gaspar. Não lembro, Você pegou o Gaspar, quando eu saí entrou o Gaspar. Então, mas foi bem gratificante, foi uma experiência muito bacana no teatro para mim. Eu achei que foi engraçado. Tinha uma coisinha lá atrás que eu tinha feito, né? Mas lá na frente foi uma bela sacada. Você deixou pela segunda vez o cavalo passar. É interessante, né? Interessante. Mas vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse terceiro bloco com essa figura 10 aqui do jornalismo do Litoral Norte, que é Salim Burian. Salim, você falou da bronca do Borabeb. Você foi processado alguma vez? Não, fui. Foi? Quantas vezes? Fui. Não, mas só com essa questão do Borabeb, eu digo assim, eu nunca tive bronca. Não, sim. Era um estilo de prefeito da época que faz parte do folclore brasileiro. Mas era uma figura folclórica. A verdade é que os políticos não gostam de jornalista quando o jornalista fala mal. Isso normal. Mas ele mesmo tinha esse estilão, né? Folclore, né, tal. Não, eu fui processado uma vez, eu fiz uma reportagem que denunciava um comandante, né? Suposto envolvimento com o contrabando, né? E aí esse comandante ele acionou a justiça e eu tinha ouvido essa declaração numa assembleia de sindicalistas, tá? E a Folha me deu todo o aval, a cobertura, né? Mas o Ministério Público Federal indeferiu a acusação. Indeferiu a acusação, não aceitou a acusação, com base nas provas que eu tinha, né? E foi dado o direito da pessoa se responder. Foi só um processo? Só um. Você é um homem de sorte? Só um. Quantos você acha que eu tive? Quantos você acha que eu tive? O César, eu acho que no seu caso, até por você ser jornalista e ser dono do jornal, eu acho que isso faz com que as pessoas processem mesmo, entendeu? No meu caso, assim, era o Salim, a Folha de São Paulo, pô, vou processar a Folha de São Paulo, cara. Então tinha uma certa, né? E tanto que esse processo, no meu caso, chegou até Brasília, né? Mas aí o Ministério Público Federal, ele trancou, né? Deferiu, né? Mas no seu caso, como ser um jornal que tem uma existência grande na cidade, uma penetração grande na cidade, simplesmente as pessoas vão tentar, né? 10 vezes. Então, vão tentar de alguma maneira. Não fui condenado nunca. Então, mas os anos que não tiver processo, também. E por falar em processo, nós sabemos que muita gente tenta nos usar em benefício próprio. Aconteceu muitas vezes com você? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu tive uma passagem assim, porque, na verdade, eu acho que o jornalista, ele no padrão, né, normal, ele é um cara de credibilidade, né? É um cara de boa abertura na sociedade, né? Uma pessoa bem vista, né? Boa comunicação. Evidentemente que vão tirar proveito disso, né? Então, de repente na política, né?
de repente, sei lá, em outras áreas, mas acho que sim, que às vezes as pessoas se aproximam mais para tirar esse proveito mesmo de ser beneficiado, entre aspas, né, em alguma situação. Qual a sua maior realização no jornalismo? A maior satisfação, a coisa que mais te agradou nesses anos todos? Eu acho que eu tive grandes mestres no jornalismo, né? Posso dizer aqui para José Milton Ribeiro, que foi meu primeiro professor, que para mim foi uma história muito bacana, né? Convivi com grandes nomes do jornalismo, né? Tenho até hoje um bom relacionamento com vários editores, né? Do Estadão, da Folha, do Vale, por exemplo, que são meus amigos até hoje, a gente sempre troca muita ideia. Eu acho que o que mais foi gratificante, tem sido gratificante no jornalismo, é realmente fazer o papel que a sociedade espera do jornalista, entendeu? E até estava comentando agora há pouco com você, por exemplo, o período que eu fiquei na assessoria de imprensa, embora eu me especializei para ser um bom assessor de imprensa com o curso da USP, Universidade de São Paulo, eu acho que esse período que eu pensei em me dedicar assim, em colaborar com a minha cidade, eu deixei de ganhar como jornalista, entendeu? Então, porque eu acho que o jornalismo, ele realmente mesmo nos dias atuais, com a questão das redes sociais e tudo mais, ele realmente é fundamental para você ter um eixo, né, um parâmetro na sociedade, entendeu? Então, eu acho que isso foi muito bacana. Você sabe que te fez uma pergunta agora há pouco, se aproveitar de você ou não, tal, como jornalista, tal. Eu conheço muitos políticos, né? Eu acho que tem um relacionamento, por exemplo, um dos caras que eu mais admiro, que é o cara do Lula, por exemplo, né? Que eu conheci ele em 89, né? E depois, muitos anos depois, encontrei com ele em Jacareí, na inauguração. Você já entrevistou ele? Chegou a entrevistei ele antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Depois que eu encontrei com ele como presidente, ele passou por mim, né, e eu falei, ô Lula, queria falar contigo. Ele falou, puta, ele olhou para mim, ele parou, estava ele, o governador de São Paulo, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, mais o Furlan, mais os ministros e tal. Ele parou e veio na minha direção assim, tocou a mão no meu ombro e falou, rapaz, o professor morreu, né? Eu, naquela hora, eu não entendi. O professor morreu, né? E eu fiquei meio assim, sem jeito. Aí caiu a ficha, falei, morreu. Era o professor Avelar, que ele tinha vindo em Caraguá em 89, 2 vezes na campanha do professor Avelar. E nós ficamos ali, já ficamos amigos. Eu já tinha conhecido o Lula na época da democracia corintiana, quando ele participava junto com a Luiza Erundina, com o Sócrates, com o Vladimir, outros jogadores, o Pita, que são meus amigos até hoje, né? Menos aqueles que já faleceram. Aí ele falou, eu falei, Silvio, você não sabe da mão. Eu falei, o que é? Falei, Caiçara, o Caraguá, aliás, o Caraguá, ele falava de Caraguá. E eu casei com a filha dele. Você está brincando? Eu falei, você tem filhos, Caraguá? Eu falei, tem. Como é que é o nome dos seus filhos? Ele pegou o discurso dele, cara, virou e me deu um autógrafo que eu guardo até hoje com muito carinho. Uma pessoa que eu respeitei muito, porque é um político que você vê que não mudou, né? Não mudou muito. Tanto que eu encontrei com ele uma outra ocasião, 6 meses depois, em São José dos Campos, quando houve aquele acidente na base de Alcântara, no Maranhão, que os pesquisadores foram para São José dos Campos, onde ser sepultados em São José dos Campos, eram ligados ao INPE e tal. Eu fui com o prefeito que eu trabalhava na época de Jacareí, o Marco Aurélio, no aeroporto de São José. Quando chegou o avião do Lula, com a comitiva deles, entraram e tal, ele cumprimentou todo mundo e me viu no fundo do espaço, falou, Caraguá, tem um cigarro aí? Tem, vamos lá fora fumar. E saímos lá fora para fumar como se fossem 2 pessoas comuns. Aí até comentei com ele, fala, pô Lula, o seu filho teve lá, adorou, quando você vai lá em Caraguá visitar? Então para inaugurar a base de gás lá, cara, quando que... Falei, rapaz, então veja a hora de terminar esse meu negócio aqui para ter uma pessoa normal, né, e ir lá, voltar a Caraguá com prazer, porque eu quero pescar lá também. Meu filho gostou da pescaria lá, né? O filho dele tinha ficado
uns 15 dias aqui pescando, uma semana pescando e sem ninguém saber e tal, né? Mas a gente sabia que ele estava aqui. Então era. Então, os políticos assim, acho que sempre foi um bom relacionamento com todos eles, eu mantenho amizade com todos eles, né? Eu acho que aqui em Caraguá, eu acho que um político que foi muito injustiçado foi o Jair Nunes, né? Principalmente até quando agora foram tirar os ossos dele lá, né? Recolheram e botaram no ossário comum, por até um túmulo, né? Dedicado a ele, né? Um prefeito importante, uma transição importante em Caraguatatuba, né? Mesmo o Aguilar Pai, também não vejo há muito tempo. O Jair era caiçara, né? Caiçara, um dos poucos prefeitos caiçaras. Prefeito Caiçara. Então, mas o Aguilar Pai eu não tenho visto muito, há um bom tempo que eu não vejo. O Antônio Casal há um bom tempo que eu não o vejo também, né? O Aguilar Júnior tive recentemente naquele evento lá do Caraguagosto, lá no museu, no Teatro Maricó, mas não conversamos, mas eu mantenho o mesmo respeito por todos eles, sabe, César? Eu não sei se estou fugindo um pouco da resposta que você perguntou, mas acho que é uma relação assim, eu procuro, é o que eu falo, na verdade, eu nunca fui político, entendeu? Eu fui um jornalista, e sou um jornalista a serviço da cidade, da região que eu adoro, que é a região aqui, né, cara? Então tem esse relacionamento muito bacana. E qual foi a tua maior decepção como jornalista? Rapaz, eu não sei, talvez esteja nesse momento, entendeu? Da política brasileira, entendeu? Tá. Porque está difícil você conversar sobre política e está uma situação realmente muito confusa, muito, sabe, sem você saber o que pode acontecer pela frente ou não, né? Eu acho que o que mais me entristece é justamente essa relação de amigos que você não consegue mais hoje conviver, né? Conversar politicamente, conversar sobre política, porque, né, se você fala, você é esquerdista, comunista, né? Então é complicado, né? Acho que a gente está passando por um momento muito interessante, sabe? E para o jornalista também está sendo um momento muito difícil, sabe, César? A próxima pergunta seria justamente essa. Quantos anos de jornalismo são? Comecei em 81. 81, 30 anos hoje. Não, 32 anos. 32 anos. 31, não, mais, né? 80, 90... 40 anos, né? 40 anos, é verdade, né? 40 anos, é isso. 40 anos. Durante esse período, nós tivemos modificaçções fantásticas, né? Você citava agora há pouco ainda que tinha que levar filme em São José para revelar. Despachar pelo ônibus, né? Para o filme. Tinha o Telex, né? Não tinha. Não, para mandar uma foto para outro lugar, tinha um equipamento lá, como é o nome? Mas eu não tinha aqui em Caraguá, não tinha. Não tinha que despachar. Eu sei, mas. Da São José para São Paulo, né? Eu tinha que fazer pelo Telex, né? As matérias, eu passar por telefone. Vou passar por telefone. Né? Passei muito por. Eu fechei, para você ter uma ideia, 2, 3 páginas na folha por telefone. Por telefone. Então, e nesse período nós tivemos com a tecnologia um avanço violento, né? Que um programa que nós estamos gravando aqui pode ser visto amanhã em qualquer lugar do mundo, né? E isto afetou diretamente o emprego do jornalista, né? Vale a pena ainda ser jornalista? Eu faço essa pergunta porque hoje nós temos uma faculdade de jornalismo aqui, né? Faz há pouco tempo que ela foi criada, né? E você percebe muitas pessoas que fazem idealistas, né? Sem muita noção do lado empresarial propriamente dito, né? E que amanhã podem se decepcionar. Se você tivesse que estudar jornalismo hoje, com a realidade como que você sabe, você faria isso de novo? Eu acho que faria, César, porque eu acho que muda-se, o tempo passa, né? A tecnologia avança, mas a filosofia ela permanece a mesma, né? Eu acho que o jornalista, isso que você está fazendo aqui, por exemplo, né? Eu acho que até facilita mais o trabalho do jornalista, né? O jornalista no passado, antes das redes sociais, antes da tecnologia, ele dependia muito do veículo, né? Sim. Hoje não, hoje depende dele. Por quê? Você pode fazer um programa como esse que você está fazendo, um papo gostoso, agradável, com várias pessoas, né? Conta um pouco da sua história e tal, e você comercializar isso aí. Então, né, o que eu acho que tem que permanecer é a filosofia.
Qual que é o papel do jornalista? E outra, separar jornalista de assessor de imprensa. Né? Estamos falando aqui de jornalismo. Né? Assessor de imprensa é outra realidade, entendeu? Então, acho que o jornalismo, por isso que ele nunca vai deixar de existir, né? Entendeu? Você é a favor da pluralidade dos veículos de comunicação? Para evitar o formador de opinião e induzir as pessoas à reflexão? Eu acho que sim, desde que haja muita seriedade nisso aí, né? Muito comprometimento nisso, uma maneira de você, né? Deixando de ter fake news, acho que tudo é válido, entendeu? E acho que até com o jornalismo hoje, César, ele está avançando para isso mesmo, né? Está segmentando cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, por exemplo, você vai ter um canal para falar de cavalo de raça, entendeu? A Mali vai ter um canal para falar só de culinária caiçara. Isso é pluralidade. Então, isso que eu acho que o jornalismo hoje ficou mais gostoso até. Né? E outra, ele tem uma profundidade tão grande, e uma visibilidade tão grande, que não tinha no passado. Né? Vou voltar um pouco tempo aqui, vamos voltar aqui, 10 anos atrás, 10 anos atrás. Quantos jornais você acha que vendia em Caraguatatuba? Vendia? É. Ah, muito bom. O Imprensa Livre fazia uma edição, acho que de 2.000 exemplares. Então, estou dizendo, então, para você ter uma ideia, hoje, um programa como esse seu, ou um site, né, um portal, ele atinge, né, centenas, milhares de pessoas por dia, depende do que você Eu vou te dar um número, né? Porque nós divulgamos, independente da transmissão pela web, a gente coloca Face e YouTube, né? A última entrevista que foi ao ar, que foi a da Malu, né? Não, a da Malu foi da semana retrasada. Do rapazinho lá do Zé Andrade, lá do... Não, o do cantor foi hoje. Do cantor. A Malu foi a semana passada que foi pro ar. O da Malu atingiu 19 mil pessoas, sendo que 4.700 assistiram. Então, eu estou te falando. Então, Para mim foi uma surpresa. Eu estou te falando. Então, por aí você tem uma noção, né? Que você Isso não, só no Face, hein? É que, na verdade, as pessoas ficam imaginando o jornalismo, o jornal, a TV, a rádio, né? E, na verdade, você consegue fazer tudo isso hoje sem você você não foi contratado pela televisão, você criou uma TV. Você pode ter a rádio web, você não foi você criou uma rádio web. O podcast hoje está crescendo pra caramba, né? O site hoje está crescendo pra caramba. Eu tenho um blog meu, não potencializo nem nada, né? Eu tenho na faixa, mas média de 50 mil acessos mensais. E sem potencializar, não tem patrocinador, não potencializo, não faço nada. Você não tem pessoas que entram lá para ver. Você não comercializa nada, blog, não comercializo nada. Porque é uma coisa que tem conteúdo muito bom lá, viu? Eu vou te confessar. Eu gosto. Eu vou te confessar que eu fui entrevistar a Gema Trombini e eu precisava de dados históricos, né? E eu me pautei muito no que você escreveu da família da... Então, porque na verdade eu comecei para resgatar essa história das pessoas do passado de Caraguá. Foram importantes no desenvolvimento da cidade, porque muita gente, até muitos falam assim, está começando a você amar ali para dentro, fala, não, o Antônio Carlos, não tem gente por trás disso, lá atrás. Com certeza. Que foi quem, na verdade, a cidade superior da catástrofe, não existia Antônio Carlos. A cidade foi crescendo, né? Então é bom não comparar muito esse tipo de coisa, sabe? Tem que deixar a coisa mais... Espera aí. Então, você foi presidente da associação comercial, você tem um papel fundamental na associação, né? O outro foi da associação de engenheiros, o outro foi comerciante. A gente fala de pessoas que fizeram a história da cidade, que também tem a sua importância. Então, Caraguá tem muito disso. E, na verdade, muita gente acabava sendo esquecida. Por isso que comecei a contar a história do blog, de professores, de comerciantes, de políticos, né? Para lembrar que as pessoas tiveram uma participação, claro. Uma participação, todo mundo tem uma participação importante na história da cidade. Então, com certeza. E normalmente as pessoas veem só o momento, né? Só a grande obra, esquece das pequenas obras. Né? E como é que você vê o futuro do jornalismo? Do jornalismo? É aquilo que eu te falei, eu acho que está na individualidade coletiva. Quer dizer, depende de você fazer um produto para a coletividade. Né?
uma filosofia interessante, né, que você realmente faça uma coisa para colaborar, para difundir uma coisa legal, uma coisa bacana. Então, acho que esse é o caminho, né? Acho que o caminho é isso aí. E outra, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade na tecnologia, né? Eu não tenho a compreensão, né, dessa tecnologia toda para poder me modelizar mais ainda. Mas eu acho que com a filosofia que eu implanto nas minhas coisas, né, nas minhas histórias, nas minhas informações, eu procuro ajudar de uma maneira a coletividade que vive, né, onde eu convivo com ela. E se eu tiver um entendimento melhor da tecnologia, né, pode me ajudar ainda mais, dar uma visibilidade maior ainda. Então, eu acho que esse é o jornalismo que a gente tem que fazer hoje, né? Eu, há muitos anos atrás, quando eu fui aos Estados Unidos, né, eu sempre gosto de pesquisar as coisas, né? E pesquisei muito essa questão do jornalismo, né? Muito, né? Pesquisei muito, tive em São Diego, e já percebia toda essa mudança que a gente vive já há algum tempo, mas hoje está mais forte, né? E buscar, já imaginava como, né, me integrar nesse novo jornalismo, né? Essa nova realidade. Nessa nova realidade, né? Então, ela aconteceu muito rápido, mais rápido do que eu imaginava, né? Então, acho que o que eu acho do jornalista, a faculdade continua a existir, né? O jornalista tem que ter uma visão dele como jornalista, ter uma visão dele como assessor de imprensa, é um outro estilo, né? Não jornalista, mas é como se ele se especializasse naquilo lá, né? Você não acha que pela falta de oportunidades de mercado, muitos jornalistas formados que foram acabando indo para assessoria por falta de oportunidade? Não tinha outro caminho. E tanto que é interessante isso aí, por quê? Por exemplo, eu converso muito com a rapaziada mais jovem, né? Eu aprendo muito com eles, né? Com certeza. Ainda mais da questão da tecnologia. E vejo deles uma coisa que é a única coisa que eu fico triste, né? Que era aquilo de você correr atrás da informação, da notícia, entendeu? Né? Hoje você não vê mais isso. Eu até dei agora, esses dias aí eu coloquei uma matéria no meu blog. Você vê como a coisa por exemplo, assim, eles não se aprofundam na informação, porque já foram educados assim, ensinados assim. Mas veja bem, por exemplo, a tentativa de assalto que houve no motel, né? Por exemplo, os caras estavam fantasiados de peruca, era um detalhe interessante, e ninguém pegou, né? Porque a gente tem do Capricórnio lá? Porque a gente tem aquela... Então, quando eu comecei a checar, eu falei, caramba, isso é um negócio... E ninguém deu, que o cara estava fantasiado de mulher, que usou peruca. Na informação, você tem que ter detalhes interessantes, entendeu? Mas você não acha também, que pelo menos eu tenho observado isso, você se lembra que há uns anos atrás, você pegava um jornal, a Folha, o Estado, aquilo era um livro que poucas pessoas conseguiam ler num domingo, né? Era impressionante a quantidade de páginas. E o que a gente observou nesses últimos anos foi, primeiro, a diminuição do tamanho físico, Concisal, que vai para tabloide. Mais conciso. E que você pega, por exemplo, o Metro, que é o jornal que mais circula no país hoje, né? E você tem, na manchete, você tem praticamente a notícia sem a especificidade do que aconteceu. Você percebe que o próprio leitor não tem mais paciência para ler muita coisa. É o contrário. A manchete é a função do leitor de hoje. É o contrário. É o contrário. Aí que está a sacada. Aí que está a sacada. A manchete porque é o leitor de hoje. O leitor de hoje quer ver imagem. Ele não quer ler muito tempo, não quer perder tempo lendo. Ele quer ver imagem, ele quer ver história. Com história. Uhum. Quer ver o Facebook com história, com imagem. O leitor hoje, o jornalismo ele continua mesmo e se modernizando por causa da tecnologia. Sim. Mas o leitor, ele mudou. O leitor, ele não tem tempo, César. Já foi a época da leitura, César. Né? Que a pessoa gostava de ler. Já foi essa época. Hoje a informação é rápida. É rápida. A pessoa não tem tempo. Ela desaprendeu a ter tempo para ler um livro, cara. Então hoje tem que ser rápido na vida dela, entendeu? Então antigamente você esperava 8 horas para ver o Jornal Nacional. Hoje, 7 horas da manhã, você está com tudo o Jornal Nacional na sua mão, na palma da sua mão.
Quando eu me refiro... Então, hoje, é interessante, você falou, porque isso que está acontecendo hoje. O leitor hoje, né, ele mudou muito, ele não tem tempo. Evidentemente tem aqueles, que nem eu, que nem você, tenho certeza, como a Mali, que adora ler. Né? Mali eu adoro ler. Né? Agora, e muita gente também, mas a maioria, né, a rede social, isso que ela fez, ela tirou esse... Eu acho que a única coisa negativa das redes sociais é isso, é muito rápida, né? A pessoa não, ela quer o básico, o conteúdo não importa, entendeu? A informação tem que ser rápida, precisa e curta. Né? Mesmo a pessoa tendo tempo para se dedicar a uma leitura mais rápida, a se deliciar com o livro, por exemplo, as pessoas não mais. Né? O podcast é uma versão do livro, porra, caramba, né? Isso demonstra que as pessoas não querem, não tem hoje mais aquele prazer de ler. Te interromper um pouquinho para mais um intervalo e a gente volta para o último bloco, bem. Ok? Tudo bem. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse quarto e último bloco com Salim Morian e vamos falar um pouquinho do futuro de Caraguá. Você conhece muito do passado, tem muitas histórias, né? E nós estamos aí na torcida por uma retomada econômica, né? O que você espera do litoral norte, de Caraguatatuba especificamente? O que você acha que pode somar para um desenvolvimento melhor, não só da cidade, como do turismo também? Eu acho que assim, a pandemia me mostrou um futuro realmente muito promissor, né, para o litoral norte, não só para Caraguá. Porque com as determinações, os protocolos, as pessoas cansadas de ficarem em suas casas, em seus apartamentos em São Paulo, no Vale do Paraíba, né, passaram a frequentar mais o litoral norte, até pela distância, pela facilidade de acesso e tal. E começaram a descobrir coisas novas, né? Praias novas, lugares novos, restaurantes novos, né? Que tradicionalmente as pessoas não frequentavam antes, né? E também fez com que muita gente viesse morar aqui para a região, né? Trabalhar home office e tal, é uma tendência que deve continuar, né? Deve continuar, com certeza. Eu acho que tem um lado, não vou dizer que é negativo, mas assim, que a tendência é da valorização dos imóveis, né? Pode dificultar aqueles que vivem aqui, que ainda não têm a sua casa própria, vai ficar um pouco mais caro. Então, comprar um terreno, comprar um imóvel. Mas, por outro lado, vai obrigar, né, as prefeituras a ter um cuidado maior, né, com a questão ambiental, né, principalmente as praias, né, cidade mais limpa, né, porque a gente notou que as pessoas estão vindo para cá, né, já ao longo da pandemia, agora, se Deus quiser, com o fim da pandemia, elas vão ser pessoas mais exigentes, né, porque estão deixando de viajar para locais mais distantes, né, ou mais caros, para viver aqui no nosso litoral, que é um dos litorais mais bonitos que tem no mundo, né. Então, acho que as prefeituras vão ter que ter um cuidado maior, né, com as praias, com os acessos, com a iluminação, com a questão do lixo, né. A gente continua percebendo que essas questões continuam preocupando muito ainda, né? Quem vive aqui gosta, né, de frequentar uma praia limpa e tal. E acho que é preciso também que as prefeituras fortaleçam mais a questão cultural, né? Eu acho que esses novos frequentadores do litoral norte estão mais ligados à questão cultural até, sabe, César? Então, eu acho que valorizar o artesanato, né? Valorizar a cultura de uma maneira geral, né? Eu acho que fortalecer isso aí, né? A gente pode crescer ainda mais, né? Turisticamente, né? E entendo que por exemplo, a gente tinha no passado aqueles verão com grandes shows, acho que não é mais isso, entendeu? Acho que
Você acha que não é mais isso que o veranista espera? Eu acho que aliás, o veranista nunca esperou isso, né? Eu lembro que a gente, quando o secretário de Turismo, a gente fez uma vez uma pesquisa, e 90% não era isso que esperava. Era morador da cidade, nos shows, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que buscar bons atrativos, sem ser, ainda mais na atual realidade, com grandes aglomerações, entendeu? De repente, você fazer pequenos shows com artistas locais, do MPB, fazer uma coisa mais leve, mais tranquila, e você espalhar isso ao redor do município, né? Você fica mais agradável do que você hoje fazer um show para reunir 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Custa muito caro, né? Não, além da realidade que nós vivemos hoje, né? A pandemia está indo embora, mas ainda não foi. Né? Os cuidados têm que ser mantidos ainda. Acredito que no verão a gente vai ter que continuar tendo todos esses cuidados ainda, né? Porque ainda não tem a certeza absoluta de que a Covid-19 ela vai ser controlada. Então, uma das coisas que o turismo perdeu aqui, né, foi o carnaval. Isso ocorre justamente na entrada do Antônio Carlos. Até o último ano do Trombini ainda nós tivemos. Você acha que o carnaval faz falta naqueles moldes que tinham? O carnaval, naqueles moldes do passado, era legal para quem morava aqui. Tá. Era uma maneira das pessoas, né, participarem, brincarem o carnaval. Mas que eu entendo o seguinte, que começou a crescer muito e as pessoas daqui que iriam participar, não iriam participar mais porque estavam trabalhando. Né? Cresceu o turismo de uma maneira geral, né? Então acho que dificultou, aí ficou nessa entre-safra, que não avançava mais. Né? Então, qual alternativa você teria? Colocar carro elétrico nas avenidas, né? Fazer o som da Bahia e tal. Até isso se fez, né? Então acho que, na verdade, a gente nunca teve um carnaval muito tradicional, né? Na década de 50, 60, a gente teve um carnaval muito bonito aqui, mas também era uma cidade de 25 mil habitantes, 15 mil habitantes, né? Onde você saía com desfile de carros alegóricos, que a própria cidade, os próprios moradores faziam, tinha aquela concha acústica da Shell, com aquela morena bonita na concha acústica, que era o atrativo da cidade. Mas era uma cidade para 5 mil turistas, né? Hoje nós falamos de uma cidade que recebe de 100 a 300 mil turistas, né? No período de carnaval. Né? Agora, a tendência que a gente está vendo também é que, aos poucos, o carnaval vai deixando de ter tanta gente aqui, né? Porque as pessoas estão descobrindo o carnaval nas suas cidades de origem, né? Então voltou aquele prazer de curtir aquele carnaval de rua, dos bloquinhos, das praças das cidades do interior, né? Então a gente está notando que nos últimos carnavais aqui do Litoral Norte, houve uma queda muito grande de turistas, né? Por causa disso, cresceu o carnaval na capital, cresceu o carnaval nas cidades do interior, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar, sei lá, inovar. Então nós voltamos para o nosso prato, que é praia. Voltar, exatamente, Acho que a praia é o nosso ainda principal carnaval. Eu acho que é isso mesmo. E o que você espera do jornalismo para o litoral? Eu acho que eu tenho... Eu não gosto de fazer crítica assim, porque as pessoas não estão juntas para poder se rebater, né? Mas eu acho que é preciso, hoje, ainda mais com as redes sociais, toda a tecnologia que tem, eu até faço interessante você avaliar a avaliação. Você pega os principais portais, pega os principais sites das prefeituras, as notícias são as mesmas. Né? Eles pegam a notícia da prefeitura e levam para os portais. Ctrl-C, Ctrl-V. Não muda muito. Eu acho que é preciso ter mais criatividade, eu acho, sabe? Mais independência, né? Tá, sabe? Acho que tudo bem que tem uma verba do estado da prefeitura e tal, mas se você não dá uma notícia, entre aspas, aí, pouco negativa para a administração, as redes sociais vão dar. Vai ficar chato para você que não deu. Né? Tem um portal independente e tal, né? Então acho que é isso que eu acho que precisa amadurecer um pouco mais essa visão, sabe, César? Acho que eu fui editor de um portal, não é fácil, né, fazer isso, né? Eu sei, eu compreendo que não é fácil. Mas é preciso encontrar caminho para isso, sabe? Porque quando eu disse para você dá uma notícia que o seu portal é muito lido e não deu, a rede social está bombando, porque envolve uma prefeitura que tem uma publicidade com você. Como é que fica?
né? Então acho que tem que ter, os jornalistas terem essa visão e os administradores também. Os administradores têm que entender e compreender que se no passado eles não gostavam da notícia do jornalista, hoje em dia piorou ainda mais. Que as redes sociais têm milhares de jornalistas, né, entre aspas, né, botando notícia negativa da administração. Então é preciso haver entender que é importante, sim, né? A crítica tem que ser sempre bem-vinda, desde que seja uma crítica justa. Lógico. Evitar politicagem, não é momento de politicagem, não é politicagem, é época de eleição, né? Então, transformar realmente, fazer um jornalismo realmente mais sério, mais comprometido com o leitor, né? E aqui que a gente estava comentando também, o leitor também mudou, o leitor quer uma informação mais rápida, se possível com foto, com vídeo, né? Para poder, não tem mais paciência de ficar lendo, mais sucinta. Reduzir, conter, né? A informação, isso é uma informação mais rápida. Então, acho que é mais ou menos que eu imagino aí. Acho que é preciso também, o ano que vem tem eleições, né? Para presidente, governador, deputado, federal, deputado. Acho que a região tem que se preparar para ter um representante dela na Assembleia Legislativa, principalmente, né? Eu acho Concordo que com você. A gente vive na dependência de representantes, né, eleitos de outras cidades, eleitos E por nós temos, né? eleitores suficientes para isso. Mais do que suficiente, né? Então acho que eu acho que o litoral tem que se dedicar mais, tentar buscar realmente ter um deputado estadual ou dois pela região, né? Já tivemos. Se possível, Já tivemos dois. Se possível um federal. Tivemos 3 deputados aqui na região. Tivemos o Paulo Julião por 2 vezes, o Antônio Carlos, o Moza Russomano. Não, mas eu digo 2 porque os dois ao mesmo tempo, que foi o Moser e Antônio Carlos. Então, estou dizendo, mas você entendeu? Mas teve o Paulo, com certeza. Eu acho que isso é importante para a região, porque até entendo você depender do deputado de São José ou de Santos, tem deputados interessantes aí, tem o Paulo Correia em Santos, tem o Cury de São José, mas acho que a gente tem que ter um ou dois representantes nossos, entendeu? Para poder, eu até gostaria que os prefeitos entendessem isso, sabe? Porque se os prefeitos também não tiverem uma participação nisso, não vai conseguir eleger ninguém, né? Então acho que se você pegasse aí 2 prefeitos aliados e escolhesse um nome bom e colocasse, né, estaria eleito para deputado estadual e até para deputado federal. Nós temos uma região, acho que chega a mais se me falha a memória aqui, deve chegar aí a 300, 400 mil votos, né? Acho que a região, se não me falha a memória, né? 300 mil votos, mais ou menos. Certeza. Dá para eleger 2 deputados estaduais, um deputado federal, né? Eu acho que o litoral norte não pode ficar mais dependente de Santos, como já foi no passado, ou dependente do Vale do Paraíba, como é dependente no presente, né? Nós temos que ter a nossa política formada e fundamentada aqui. Porque eu acho que tem muitas coisas, César, que a gente não é beneficiado ou atendido mais rápido, porque a gente não tem um representante na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, entendeu? Então acho que tem que ter essa questão, por exemplo, quanto tempo ficou parada a questão dos contornos, né? Não podia ficar tanto tempo parado assim, né? Vai ser retomado agora, tudo bem, em setembro, legal. Mas acho que é preciso ter, sabe, uma participação mais efetiva na questão da Rio Santos, por exemplo, lá. Você tem um deputado lá, ele cobrando é outra coisa, né? Então acho que não tem cabimento você ter o litoral norte de São Paulo, que é um dos litorais mais bonitos do Brasil, né? Com as condições que está Rio Santos hoje, com os contornos que estavam parados, né? Acho que demorou tanto tempo o governo do estado melhorar o principal acesso para a região, mais de 20 anos. Mas o PSDB nunca deu muita atenção para cá. Né? Mas eu acho que não faltou, eu acho que falta a pressão política realmente, sabe, César? Bom, mas nós já tivemos vários prefeitos do PSDB aqui. Não digo pressão política para o governador, entendeu? Eu acho que não tem essa pressão política, entendeu? Eu acho que se tivesse uma pressão política, um deputado lá indo na imprensa, indo na rádio, falando, cobrando, eu acho que a gente poderia ter um melhor atendimento pelo governo do estado. Você lembrou que o Dória eleito nunca mais voltou para visitar a região, né? Nunca mais. Acho que teve aqui, foi em outubro de 2019. Teve na campanha 2019, outubro de 2019, isso mesmo, isso mesmo. Mas voltou. Vai fazer 4 anos. Aliás, eles atendem a gente muito bem, sou testemunha disso. Como eu tenho contato direto com a secretaria e tal, sempre dão atenção para a gente. Mas
O Felipe Augusto fala que as secretarias e o café são muito bons, mas mas eu acho que essa questão que você tocou aí é importante. Acho que a gente precisa ter um deputado ou dois, né, estadual, um deputado federal. Acho que a região já necessita dessa participação. Evidentemente que a gente agradece a todos aqueles que não são daqui, mas foram eleitos com os votos daqui, mas não é a mesma coisa. Não, né? Acho que o deputado aqui tem um contato mais direto, né, com a população, né? Então ele sabe quais são as necessidades, as reivindicações, e pode levar isso mais força para o governo do Estado. Então acho que os prefeitos deveriam se unir. Eu sei que não é fácil, né? É difícil. Muito difícil, né? É difícil. Mas você vê, nós temos o Colucci de Ilhabela, pode ser deputado federal, não foi por poucos votos, né? Mas sozinho. Né? Temos candidatos daqui, da região, que tiveram 30 mil votos, mas se tivesse uma união maior, poderia ter muito mais votos, né? Com certeza. Eu acho que cabe aos prefeitos esse desafio, né? De que a gente possa voltar a ter nossos deputados, né? Um ou dois, estadual, um federal, para que a gente possa, né, buscar atender melhor a região por parte do governo, tanto estadual como federal. Acho que isso é uma coisa que iria bem, viu? Acho que poderia haver uma grande união, né, da classe política nesse sentido. Você acha que a imprensa poderia ajudar nisso? Acho que sim. A imprensa tem que ter um comprometimento também. Acho que desde que fosse um nome né, que de consenso? De consenso não teria problema nenhum, não. Acho que seria interessantíssimo, viu? Agora, eu acho que falta, porque não dá mais, né? Uma região que cresce como está crescendo a nossa, né? Mesmo durante a pandemia, que recebe tanta gente em vários períodos do ano, né? Não pode mais viver de sazonalidade, entendeu? Tem que buscar outras alternativas, né? De renda. Eu acho que seria importantíssimo esse fortalecimento político, sabe, César? Acho que era muito importante. Isso acho que é o que falta hoje em dia para o Litoral Norte. Salim, o que nós não falamos que você gostaria de falar? Não, tá tranquilo. Só gostaria de falar uma coisa, né? Tudo na vida da gente é mostrado pela família, né? Sim. Eu acho que isso tudo que eu venho desenvolvendo, que você me deu a oportunidade de contar algumas histórias minhas aqui, são coisas realmente do meu dia a dia, ao longo desses anos como jornalista, graças a uma família que sempre também esteve do meu lado, né? Desde que meus pais são falecidos, mas tem aí na figura da minha esposa, a Cláudia, que é professora, né? É empresária, meus filhos Lucas e Matheus, uma grande força realmente para... Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos, os 2 são dentistas, os 2 são dentistas. Eles estão aqui, não? Estão aqui em Caraguá. Caraguá. Isso ajuda bastante, né? A gente fica mais confortável até para poder trabalhar, né? Em harmonia e tal. E realmente, César, acho que você fez uma pergunta que acho que é isso que eu poderia até finalizar, evidentemente que valorizando essa questão da família. Eu fico muito feliz de ver você, por exemplo, você, a Mali, né? Isso é muito importante, essas duas peças se juntarem, né? Essas duas metades da laranja ou da maçã, né? Se unirem, isso é muito bom, porque torna a vida mais fácil, mais gostosa, mais legal de curtir, né? Então isso é muito bacana. Mas eu vou finalizar com aquilo que você me perguntou agora há pouco. Eu acho que quando você falou assim do futuro do jornalismo, né? Que eu comentei com você que é a questão da tecnologia. O futuro do jornalismo realmente é isso, César, são os novos caminhos, né, que a tecnologia nos oferece, né? E a gente pode chegar muito longe, qualquer um pode chegar muito longe, né? Seja no Face, no Twitter, no YouTube, no Instagram, na TV, pela internet, na rádio web. Agora, o mais importante é o que você tem para oferecer, o seu comprometimento com as gerações futuras. Acho que isso fica essa mensagem, que você tenha realmente comprometimento, sabe? Porque uma coisa aprendi na minha vida, e nunca deixei de levar isso a sério, ninguém é feliz sozinho, né? Você mora numa rua onde só você é feliz, como é que você pode ser feliz? Né? Você tem que morar numa rua onde você é feliz, os seus vizinhos ao lado são felizes, né? E todos possam ser felizes. Então, isso é o que faz a vida ter graça, a vida ter sentido, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar nesse programa que você gentilmente me convidou para participar. Então você que foi muito bacana, porque foi um bate-papo gostoso. Há muito tempo que não tinha esse bate-papo assim. Com certeza. E eu gosto de falar, você viu que eu gosto de falar, né?
Então agradeço a você, a Marli, as pessoas que vão acompanhar, né, a Caraguá TV. Né? Realmente acho que é um veículo que veio para ficar, que é muito interessante, né, esse resgate. Acho que não deixa de ser aqui resgate do jornalista de Caraguá e que atua na região. Né? Eu sempre digo que as pessoas me conhecem mais fora do que aqui. Né? Verdade. Essa é interessante também, né? Eu vou a São Paulo, vou ao Vale, as pessoas me conhecem muito mais do que aqui. Mas isso também não muda muito não. Mas fico feliz de poder ajudar. E seja uma conversa bacana. Eu é que vou agradecer imensamente a sua atenção de ter vindo até aqui, sabe? Pode ter certeza, foi muito prazeroso, independente do produto do programa, foi muito prazeroso. Essa tua ideia que você comentou aqui no intervalo, vai em frente que tem futuro. Sim, gostei da ideia, acho que você tem futuro, tá? E é bom explicar também, né, César, que a gente está sem máscara, nós estamos vacinados. Não, né? Com certeza, vacinados. Mas, de qualquer maneira, manter o distanciamento, mas é importante que as pessoas que estão acompanhando o programa continuem, né, usando máscara, cumprindo os protocolos. A gente sabe que as coisas estão caminhando bem, mas ainda não estão finalizadas. Então, enquanto a gente não tiver tudo bem, a gente não sabe que vai ser essa variante Delta, manter os cuidados, porque a gente vê alguns casos que surpreendem a gente, de pessoas que tomaram as 2 doses, mesmo assim foram infectadas. Então, algum descuido houve, né? Por isso é importante, não se descuide, mantenha os protocolos e vamos em frente e logo logo sai dessa. Obrigado, viu, você, Amali, pelo convite da sua casa, da sua televisão. Gostei da ideia. Sempre que tiver coisas novas, por favor, é só acionar para vir que vai ser um prazer. Será um prazer. Valeu. E a você, querido telespectador, que nos prestigiou com a sua audiência, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.